Oi, gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. Os mais próximos sabem o meu caminho pelas pedras aí pra chegar na prova que eu preciso passar pra minha profissão aqui nos Estados Unidos. E então já sabem da batalha que eu enfrentei no começo. Quem não sabe, eu sou enfermeira formada no Brasil e estou morando aqui nos Estados Unidos há 6 anos e já tentei por 2 vezes passar na prova do NCLEX, que é o Board of Nurse daqui, e não consegui. A primeira vez foi eu estudei todos os dias, mas eu sabia que eu não estava preparada. Fui fazer a prova. Quando chegou na questão número 90, se não me engano, o computador fechou e a gente fica com aquela esperança assim, será que eu passei? Será que eu passei? Enfim, não passei. Então, eu mudei o método de estudo. Fiz uma pesquisa, fiz uma mentoria, me ajudaram a estudar, estudava 5 horas por dia. E era complicado, porque mãe solteira, estudando 5 horas por dia, saindo para fazer faxina, voltando para casa cansada, cuidando de cachorros. Sempre fiz serviço de pet sitting aqui e dog boarding, então eu sempre fui muito ocupada. E o maior agravante da coisa era que eu nunca gostei de estudar. Nunca gostei, não tinha o hábito de estudar, nem na minha época de faculdade, sempre fiquei de recuperação na escola, no ensino fundamental. Putz, reprovei uma série, enfim. Quando eu mudei o esquema, eu passei a estudar 5 horas por dia. E foram, acho que eu estudei por 4 meses, 5 horas por dia, todos os dias. Quando eu fui para a prova, na segunda vez, eu já estava completando quase todas as questões do banco de perguntas do computador. E quando ele fechou, já estava fazendo 4 horas de prova. Quando ele fechou, eu tinha esperança de que eu ia passar. Porque assim, quando você faz a prova, se você vai muito mal ou muito bem, na questão número 85, o computador fecha. Se ele ainda não tá certo, se você vai bem ou se não vai, ele vai lançando pergunta, e as perguntas vão ficando mais difíceis conforme você vai acertando, ele vai te desafiando mais. Então, a minha impressão foi que foi por pouco que eu não passei, porque eu quase fechei o banco de perguntas da prova. Então, agora eu vou iniciar de novo a minha nova tentativa e eu falo para vocês que eu não desisto até que eu passe. Ou até que Deus mude meu destino, traga outra oportunidade, não sei. Mas eu tô começando de novo. Mas antes de começar, porque eu queria já começar a estudar, mas eu tive umas outras coisas aqui para resolver. Comecei a estudar outras coisas. Eu queria te falar uma coisa importante. Porque eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu não gostava de estudar. Depois que eu parei de estudar, porque eu não tinha passado na prova, parece que alguma coisa mudou dentro de mim e eu passei a estudar mais sobre outras coisas também, não só sobre a prova. A prova eu dei uma desligada porque eu fiquei um pouco desapontada quando eu soube que eu tinha reprovado e resolvi me dar um tempo. E nesse tempo muitas coisas aconteceram aqui pra mim, coisas boas, coisas ruins, coisas que só me atrasaram tempo, coisas que não cabia eu estudar com mais foco nessa coisa da enfermagem. Mas em compensação, eu sentia vontade de sentar e estudar. Então, por isso que eu gostaria de falar para vocês, quem não gosta de estudar, mas sabe que precisa estudar, comece. Faça no seu tempo, mas faça todo dia um pouquinho. É muito difícil quebrar um hábito ruim, muito difícil. Mas quando você não tem um hábito, é mais fácil você criar um hábito novo. Então você começa, para outras áreas da sua vida, você começa a
tirar um pouco substituir um pouco dos seus hábitos. Então, já tenho meu planejamento para a próxima prova, já estou ajudando outras pessoas também que queiram passar nessa prova e queria compartilhar isso com vocês. Como criar o hábito de estudar, ou o hábito de fazer exercício, ou o hábito de qualquer outra coisa que você precisa criar o hábito. Só começa, não pensa, vai, começa a fazer todos os dias um pouquinho. Onde já se viu eu, Camila, ter a necessidade de sentar e pegar e ler um livro, grifar o livro, meditar sobre ele, entrar na internet, pesquisar sobre um assunto. Eu fui pesquisar qual é o meu método de aprendizado, meu melhor método de aprendizado, porque tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende vendo, tem gente que aprende fazendo exercício. Então, primeiro você precisa se conhecer. Saiba que horas que você é mais ativo, que você está mais disposto. Veja qual tipo de estudante você é. Mete a cara e vai. Porque se eu, que sempre fui da galera do fundão, que nunca passei de ano sem recuperação, tô assim nessa coisa de adorar estudar e aprender coisas novas, não só para essa prova, mas para outra, como neurociência. Eu adoro neurociência, aplico neurociência todos os meus dias em mim, nas outras pessoas, sem que elas percebam, e dá muito certo. Para você também vai dar, tá bom? Uma ótima quinta-feira aí, eu tô aqui estudando um pouquinho, quer dizer, montando o meu planejamento dos estudos da semana que vem. Se eu pudesse, eu nem ia trabalhar, eu ficava só estudando, porque hoje eu gosto da coisa como pode. É Deus, só pode.